Bom, boa tarde a todos. Eu inicio naturalmente agradecendo muito a Flávia Brito, a Márcia Chuva e o Eduardo Costa pela gentileza de terem me convidado para participar do evento e, sobretudo, para falar de uma figura absolutamente referencial, para a história da instituição na qual eu trabalho, que é o Museu Paulista da USP, que é o professor Upiano Bezerra de Menezes, cuja ação no museu deverá ser necessariamente percebida em perspectiva, sobretudo no que diz o devir do Museu Paulista no século XXI. Ele é, enfim, até hoje, a figura cujos princípios institucionalizados, curatoriais, pautam a instituição. Então, realmente, é com grande prazer que eu recebi o convite de vocês e enfrentar correndo aqui os 20 minutos, ainda bem que foi só do Museu Paulista, porque senão o piano é aquela coisa infinita. Mas vamos lá. Eu vou ler para não me alongar muito e cumprir aqui o tempo. A história institucional do Museu Paulista tem um corte fundamental entre 1989 e 1990. É neste momento que, pela primeira vez em sua trajetória, a instituição deixava de ser um museu multidisciplinar para tornar-se um museu exclusivamente histórico. Tal redefinição temática pautava-se por uma reestruturação funcional que faria com que as áreas de etnologia e arqueologia deixassem a instituição devido a uma sobreposição de atuação com o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, sobreposição essa que feria o princípio constitucional de que não houvesse concorrência de objetivos entre órgãos públicos da mesma esfera. A lei proíbe que mais de um órgão na mesma esfera exerça a mesma finalidade. E por isso foi proposta, então, a redefinição dos 4 museus da USP, estatutários, e o Museu Paulista passou a ser um museu exclusivamente voltado à temática histórica. Mas, mais do que simplesmente uma redefinição temática, essa renovação institucional do Museu Paulista seria decisiva para a radical transformação de seu papel social como instituição museal e patrimonial, processo que se dava em extensa sintonia com as inquietações democráticas que caracterizavam a década de 1980, tema do nosso encontro. Tal renovação, cuja escala permite mesmo que seja compreendida como uma refundação institucional, está estreitamente associada à ação de Upiano Toledo Bezerra de Menezes como diretor do museu, cargo exercido por ele entre 1989 e 1994. Sua gestão será aqui abordada em 2 eixos, que considero indispensáveis para caracterizar a extensão do impacto de sua gestão. A noção de curadoria solidária, que propunha uma nova metodologia de gestão do chamado ciclo curatorial, e a definição de suas 3 linhas de pesquisa, responsáveis essas pela reorientação conceitual, uma metodológica e a outra conceitual do Museu Paulista, como uma instituição de produção de conhecimento histórico e de experiência museal junto ao visitante. Dimensionar o impacto da gestão de Upiano Bezerra de Menezes implica, primeiramente, em que se caracterize o perfil discursivo do Museu Paulista mantido pela instituição até o início de sua gestão, ou seja, até os anos 80, perfil esse bastante conservador e ainda atrelado aos parâmetros estabelecidos, creiam, pela gestão de Afonso Toné, que tinha se concluído em 1945. Como diversos estudos já apontaram, especialmente o extenso trabalho de Ana Cláudia Fonseca Breffi, que é a sua tese de doutorado na Unicamp, foi na gestão Toné que o Museu Paulista tornou-se referencial para a evocação e celebração das elites paulistas e de seus ancestrais como líderes da construção da trajetória nacional. Povoadores vicentinos, bandeirantes, monçoeiros, tropeiros e fazendeiros de café irmanavam-se numa interpretação histórica que indicava serem as elites paulistas as principais agentes da história brasileira na colônia, no Império e na República. A conquista territorial, o crescimento econômico e a ruptura política, basta pensar no movimento republicano em Itu, eram os vetores de enaltecimento desses agentes responsáveis tanto pela introdução do cultivo da cana-de-açúcar na América Portuguesa, aqui na ilha de São Vicente,
quanto pela expansão das fronteiras meridionais e ocidentais da América Portuguesa, pela descoberta das jazidas minerais e pelo estabelecimento da cafeicultura. Riquezas que se associaram ao protagonismo, que foram associadas, melhor dizendo, não é? Ao protagonismo político dos paulistas, tanto no processo de independência, quanto na constituição de ideais republicanos a partir de 1873, ano da convenção do Partido Republicano em Itu. Ou seja, para o Toné, quase tudo. As narrativas que contava, para a narrativa da história nacional. As narrativas históricas de Toné caracterizavam-se também pela opacidade conferida aos agentes sociais oprimidos pelas referidas elites paulistas. Populações indígenas, escravos ou forros de origem africana, brancos pobres de origem ibérica ou as extensas populações de origem imigrante não eram relevantes em sua interpretação histórica, senão pontualmente apenas para indicar a submissão desses agentes. Mulheres eram igualmente menosprezadas como agentes sociais, em franco dissenso, é bom lembrar, com uma sociedade paulista, colonial e imperial pautada recorrentemente pela liderança feminina em função da evasão masculina para as fronteiras, seja as fronteiras do sertanismo, seja as fronteiras do café, nada disso importava, Toné excluía as mulheres, sendo elas lembradas apenas no processo de independência por meio de sua tipificação quase perceptiva das suas ideias de comportamento burguês. A mãe, a imperatriz Leopoldina, a casta, Sora Joana Angélica, e a que se masculiniza para atuar politicamente, Maria Quitéria. Nem mesmo a gestão de Sérgio Buarque de Holanda, que foi de 46 a 58, foi capaz de alterar a força discursiva de Afonso Toné, visto que sua principal atuação renovadora se deu no estabelecimento da área de etnologia, voltada aos estudos das populações indígenas sobreviventes, mas alheia à revisão das narrativas históricas, nas quais os índios e suas práticas culturais estavam presentes apenas no momento do contato. Se a etnologia foi uma renovação conceitual, isto, na exposição histórica, teve impacto praticamente nenhum. As gestões posteriores de Mário Neme, em que o museu passou a fazer parte da USP em 63, e Antônio Rocha Penteado, ainda que tenham mantido o museu como um centro de renovação intelectual por meio de suas publicações, quais sejam Anais do Museu Paulista, a Revista do Museu Paulista, e as chamadas coleções de História, Arqueologia, Etnologia e Geografia, essas duas gestões em nada afetaram o padrão discursivo das exposições estabelecidas por Toné, podendo-se dizer que esta gestão Toné ganhara, inclusive, reforço político durante a ditadura militar, especialmente durante as comemorações do Sesc Centenário da Independência de 72, que foi um período, enfim, que acabou dando sobrepeso de interesse político para aquela narrativa extremamente centralizada nas elites, e numa perspectiva que estava alheia de movimentos sociais, tensões sociais, como, por exemplo, a escravidão. A chegada de Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes ao museu encontrava, portanto, a instituição enrijecida, tanto no que se refere às suas exposições históricas, ainda marcadas pela evocação das elites paulistas e pela celebração dos marcos da história política, como a República e, obviamente, o processo de independência, estávamos no Ipiranga, não é? Quanto no trato curatorial, composto especialmente por especialistas curadores de coleções. Ou seja, a curadoria no museu era o especialista numa determinada coleção. Tal cristalização contrastava com diversas inquietações políticas, intelectuais e patrimoniais na década de 1980, perceptíveis tanto no meio social mais alargado, quanto que várias pessoas aqui já abordaram, né, em função do próprio processo de refacção constitucional do país, quanto na própria Universidade de São Paulo e em seu departamento de História. É bom que todos lembrem que o Museu Paulista, o Museu de História, nunca esteve ligado ao Departamento de História. São instituições separadas na USP. A Constituição de 88 pode ser tomada como uma manifestação mais evidente desse contraste no âmbito memorial, na medida em que se evitava frontalmente uma compreensão unitária da formação identitária do país, ressaltando a pluralidade tanto dos povos formadores, expressão da Constituição, quanto dos suportes patrimoniais que o Estado deveria reconhecer e proteger, algo que já foi lembrado aqui, muito alargado, inclusive para uma dimensão imaterial.
No âmbito estrito do pensamento histórico produzido na USP, o que é importante lembrarmos aqui, porque uma das razões complicadas que me parece presidir a década de 80 é quanto as discussões patrimoniais estão muito afastadas das discussões historiográficas no nosso país. E acho que isso se dá em diferentes contextos dos estados brasileiros, não é? No âmbito estrito do pensamento histórico produzido na Universidade de São Paulo e no Departamento de História, a década de 1980 foi pautada pela sedimentação de referenciais renovadores vindos da nova história cultural francesa, do marxismo britânico dos anos 50, 60 e 70 e da historiografia da escravidão caribenha e norte-americana. Grandes eventos científicos do final da década de 80 voltados à discussão da Inquisição, o Congresso de 87, da escravidão, o Congresso de 88, obviamente, no qual a Valdiza foi organizadora de um GT, e o Congresso da República, em 89, evidenciavam enfoques que procuravam ressaltar agentes sociais pouco visíveis, suas ações e reações, bem como suas estratégias de negociação e resistência. A cultura material, até ali quase alheia ao interesse dos historiadores, surgia como tema para um exame das práticas patrimoniais ligadas às celebrações políticas e à constituição de identidades, na esteira do impacto de obras ligadas às mentalidades ou à construção de mitos identitários vindos da França, sobretudo por Pierre Nora e por Jacques Le Goff, ou da Inglaterra, sobretudo pela obra que foi muito referencial para aquele momento, de Hobsbawm e Hooper. Ressalto aqui o próprio papel de Ulpiano Bezerra de Menezes na atualização do Departamento de História como plataforma de renovação conceitual desses âmbitos, por meio de sua intensa atuação na esfera patrimonial desde a década de 60, quando, arqueólogo que era de formação, organizou o MAI entre 63 e 68, o Museu de Arqueologia e Etnologia, e o dirigiu entre 68 e 78. Ou seja, o Piano esteve ligado ao MAI entre 63 até 78. Desde a década de 70, o Piano Bezerra de Menezes também desempenhou um papel de imenso destaque no CONDEFAT, em que, como aponta Marli Rodrigues, que está aqui presente, passou a atuar decisivamente como conselheiro e estimulador de uma ainda pouco explorada renovação intelectual baseada no conceito de patrimônio ambiental urbano, que a própria Marli vai também abordar amanhã e que eu acho que vai estimular aqui e a Andréia Tourinho também, não é? Sobre a discussão do que significaram essas ideias no âmbito da sua atuação aqui em São Paulo, não é? O Piano foi também consultor da renovação museal do Museu Histórico Nacional nesses anos 80, durante a gestão de Solange Godoy, não é? E nisso me baseio no próprio relato que a Solange Godoy fez aqui em São Paulo, quando o Piano se aposentou, na cerimônia de homenagem a ele, período em que o Museu Histórico Nacional iniciou um processo de afastamento dos grandes marcos políticos que até ali tinham caracterizado suas exposições e sua política de aquisição. Basta lembrar o que foi a exposição Colonização e Dependência, não é, que introduziu uma explicação econômica para a história do país, aquilo que o Museu Histórico Nacional nunca tinha feito até então, não é? A gestão da Solange Godoy foi muito marcante e o Piano foi um consultor desse processo. Sua chegada ao Museu Paulista foi, portanto, um desdobramento tanto de sua atuação como arqueólogo voltado ao estudo da cultura material, quanto daquela que exercia na esfera patrimonial. Por meio dele, deu-se finalmente a possibilidade de um docente vindo do Departamento de História redefinir o perfil da instituição que até então permanecera afastado das renovações conceituais desse mesmo departamento. Em outras palavras, tratava-se de um museu universitário de história completamente distante do Departamento de História da Universidade, de seus historiadores e da historiografia por eles gerada, cisão que o Piano Bezerra de Menezes enfrentou diretamente. Tomando posse da direção do museu em 89, ele formulou, no ano seguinte, um documento central para nós até hoje no museu, que é o Plano Diretor, em que estabeleceu as linhas mestras daquilo que compreendo como um processo efetivo de democratização do Museu Paulista, em dupla via, já mencionados no início dessa apresentação e que eu vou retomar agora. O primeiro deles, de caráter conceitual,
refere-se à renovação da abordagem histórica do Museu Paulista por meio de 3 linhas de pesquisa estabelecidas por esse plano diretor. Quais são essas 3 linhas? História do imaginário, cotidiano e sociedade e universo do trabalho. Imaginário, cotidiano e trabalho, 3 palavras diretamente associadas à produção historiográfica dos anos 80 e dos anos 90 no Brasil. As práticas de aquisição do Museu Paulista, como apontou recentemente Leonardo Vieira, no mestrado aqui do programa de museologia, foram completamente reorientadas em direção a múltiplos atores sociais, antes não visíveis ou menosprezadas nas coleções institucionais. A concepção de uma história do imaginário exclusivamente descritiva foi, por exemplo, afastada de sua compreensão, não apenas por meio da problematização dessas formulações discursivas do imaginário, tão características do próprio Museu Paulista, mas das práticas de apropriação dessas formulações. Ou seja, para o Museu Paulista, não interessa, na gestão Piano, apenas rediscursar o imaginário proposto, mas problematizar a apropriação desses discursos pela sociedade, e assim dar visibilidade aos agentes, que, numa perspectiva mais próxima das ideias de representação de Roger Chartier, reformulam, repraticam e reorientam as práticas imaginárias. Ainda no âmbito desta história do imaginário, é fundamental atentar, por exemplo, para a entrada nos desdobramentos já da sua gestão, depois da sua gestão, mas instruído por esta linha de pesquisa, da coleção de 18.000 retratos da coleção Militão Augusto de Azevedo, que foi doada ao museu por um patrocínio da Rede Globo, em que, pela primeira vez na história da instituição, em meio a esses 18.000 retratos, tipos populares e escravos ou forros, ou simplesmente negros, sem que nós consigamos saber a que extrato social pertenciam, estão massivamente representados. Além disso, o museu passou a adquirir coleções de representações populares também na pintura. Lembro uma coleção adquirida 5 anos atrás, dentro desta linha de pesquisa, de retratos feitos por um pintor belga no Brasil, Van Emelen, em que mais de 35 retratos a óleo representam exclusivamente tipos populares, negros ou indígenas, vários deles identificados. Pessoas essas, as quais ainda não conseguimos saber muita coisa, aguardam pesquisadores. E, dentro dessa mesma redimensionamento da história imaginária de São Paulo, a abertura do museu às coleções vindas da imigração, como é o caso, por exemplo, da coleção da família Jafé, a mais ilustre da imigração libanesa aqui em São Paulo, e que se pautou por 5 doações sucessivas de álbuns fúnebres a condecorações ou a cardápios de navio, das viagens que realizaram. Ou seja, são muitos os agentes sociais absolutamente ignorados no projeto conceitual do Toné, que entram por meio da linha História do Imaginário. Em Cotidiano e Sociedade, eu cito aqui alguns exemplos, porque tenho 2 minutos, uma coleção de mais de 100 ferros de passar roupa, doados pelo irmão do professor Carlos Lemos, aqui da FAU, Fernando Lemos, que documenta, enfim, não apenas a fábrica destes ferros, mas o que é passar ferros. Nunca vou poder me esquecer, como usuário do museu, o que foi para mim ver e pensar em mulheres passando com aqueles ferros. Porque a ideia de que mulheres são submissas não vai com o bíceps das mulheres que tinham que passar com aqueles ferros, obviamente. A cultura material permite explorar isso, sobretudo em contraste com uma outra grande coleção ligada ao cotidiano, que eram as propagandas do mapping, ou seja, mulheres diáfanas passando ferro, mas o ferro ali diz que, enfim, essa mulher delgada e frágil, certamente é mais uma construção imaginária sobre o cotidiano, propriamente, que os artefatos permitem pensar. Uma coleção, por exemplo, de 7.000 rótulos e embalagens, colecionados por Antônio Egídio Colombo, e que entraram no acervo do Museu Paulista, documentando desde consumo de remédios, chocolates, balas ou cachaça. Ou ainda a coleção que a professora Vânia Carneiro de Carvalho realizou recentemente sobre objetos domésticos ligados a classes médias e populares. No âmbito do universo do trabalho,
dimensão essa eternamente obliterada, não é? Acabamos de conversar sobre isso, não é? O quanto o trabalho não é uma dimensão das narrativas históricas brasileiras, e acho que a interpretação da escravidão é fundamental nesse sentido, não é? O afastamento da escravidão. Entrou no nosso acervo desde uma coleção de 8.000 bordados industriais, recentemente, até um ofício de alfaiate, ou uma coleção de tipógrafo, né, ligado à tipografia de tipógrafos, enorme, que se não entrar no museu, vai para a fundição de chumbo. Não é? Ou seja, o museu, a partir dessa reorientação conceitual proposta pelo professor Upiano, realmente alcançou, não é, uma perspectiva de agentes sociais e das suas práticas sociais, que foi, até hoje, muito revolucionário para nós. O segundo eixo, que eu vou me deter aqui rapidamente, diz respeito à democratização daquilo que ele denominou de curadoria solidária. E aí é a metodologia do trabalho museal que muda, não a conceituação da história. Não é? Curadoria solidária que eu aqui tomo a liberdade de opor aquilo que era anteriormente, ainda é, para a maior parte das instituições museais, a curadoria solitária. Ou seja, não é? Ele propõe algo que, nas palavras dele, compreende a execução ou orientação de todo um ciclo de atividades, a formação e ampliação permanente das coleções, sua conservação física, seu estudo e documentação, assim como a socialização, seja do acervo assim disponível ou do conhecimento que ele permite gerar e completar, organicamente articulados solidariamente. Para ele, o ciclo curatorial é equivalente. O curador da exposição deve necessariamente trabalhar com os profissionais da gestão das coleções, com os conservadores, com os educadores. Dou um exemplo simples a vocês. Nossas exposições são formuladas desde o princípio com educadores. Os educadores não vão salvar a exposição lá no final, incompreensível que é. Portanto, a noção de curadoria solidária é absolutamente democratizante no trato museal, porque traz todos os profissionais para a formulação de curadorias de exposição ou para a própria curadoria das coleções. Isso gerou um reforço das categorias técnicas de nível superior e não apenas dos historiadores, não é? O que, sinceramente, acho também um ganho que os museus universitários da USP puderam praticar ao longo dos anos e algo que nós precisamos divulgar e alargar o mais possivelmente. O conceito de curadoria solidária, que ele formula nesse final dos anos 80, me parece ser realmente algo capaz de renovar profundamente a realização museal no Brasil. Eu concluo dizendo, não é, que tais perspectivas, portanto, não apenas animaram a sua própria gestão, como as décadas posteriores, e são elas hoje que permitem a nós enfrentar a reabertura do museu em 2022 com um pouco mais de segurança de não repetirmos uma velha trajetória institucional de falar em nome dos outros e falar de poucos. Muito obrigado pela atenção de vocês.